quer ver. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar de um tema bem atual: como vencer questões de trabalho e de desemprego. A propósito, a taxa de desemprego em Portugal já atingiu 17,5% da população ativa. São aproximadamente 925 mil pessoas. Não são números, são vidas, e muitas delas vivem um autêntico desespero. Em muitos casos, são famílias inteiras, mas não se pode desistir. Aquilo que se faz durante o desemprego pode desempenhar um importante papel no abrir de novas portas, principalmente para quem, mesmo no meio da crise, continua perseverante com fé em Deus. No entanto, as dúvidas existem. Como pode Deus querer o nosso melhor e fazer-nos passar por esta situação de desemprego e de falta de sustento para as nossas vidas? Quando dizemos que somos movidos por fé, estamos a falar de uma fé nas promessas de Deus para a nossa vida, mas como funciona tudo isto? Como é possível alguém em situação de desemprego encontrar uma luz no fundo do túnel? Para abordar este tema tão específico, convidamos o pastor Jonatas Figueiredo, também Menas Santos, que é especialista em counseling, e ainda Fernanda Correia, contabilista atualmente no desemprego. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. Pastor Jonatas, o que é que realmente se entende por desemprego? Bom, para todos os efeitos, acaba por ser uma situação em que uma pessoa ou um agregado familiar acaba por ter de enfrentar, não podendo fazer face à sua sustentabilidade. Portanto, por ausência de trabalho, de recursos, depara-se com uma situação de insustentabilidade diária, cotidiana. O trabalho é dádiva de Deus? De facto, numa cultura judaico-cristã, todas as circunstâncias acabam por concorrer para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Sendo verdade que o trabalho acaba por ser uma providência divina, também é verdade que na escassez nós podemos, para todos os efeitos, experimentar a companhia e a direção de Deus. Portanto, eu direi que todas as coisas acabam por concorrer para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, sobretudo o nosso relacionamento com Deus e também com os outros. Então, olhando numa outra perspectiva, o desemprego também é uma dádiva de Deus? É interessante que o apóstolo Paulo dizia que sabia estar experimentado já em todas as coisas. Passar fome, viver na escassez, ter em abundância, e ele sentenciava dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, direi que também momentos de baixio, momentos de aperto, de sufoco, acabarão por ser momentos que propiciam um estreitamento do relacionamento, mais uma vez, com o Criador. Mais uma vez, olhando então para aquela questão de que todas as coisas, o desemprego também, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje, ao longo do nosso programa, vamos perceber também como é que o desemprego, em si uma situação desconfortável, pode ainda assim ser uma oportunidade também para experimentar essa providência de Deus. Já vamos ouvir o testemunho da Fernanda, que juntamente com o seu marido, ambos estão desempregados, mas para já a Mena, especialista em counseling e habituada precisamente a acompanhar muitos casos de cura interior, nomeadamente de pessoas que estão nessa situação de desemprego. Isto porque o desemprego é considerado um dos momentos mais traumáticos da vida de qualquer ser humano. Porquê? O desemprego acaba por afetar todas as áreas da vida da pessoa. Não é? Não só a falta de dinheiro, a dificuldade em pagar as contas, como depois começam a surgir outras situações como depressão, conflitos, problemas de comunicação dentro da própria família. E como é que podemos combater então toda essa apatia, até muitas vezes, que surge por causa da pessoa estar desempregada? Porque a apatia desencoraja a pessoa a procurar trabalho, não é?
pessoa quase que baixa os braços. Sim, mas a apatia acaba por levar a outro tipo de problemas, não é? Acaba por aumentar o problema. O problema deixa de ser só o desemprego. Se nós pudermos ver um pouco pelo lado inverso, o estar ativo, o manter-se com um bom aspecto, acaba por dar à pessoa mais oportunidades, não só de ultrapassar os sentimentos depressivos, como de arranjar trabalho mesmo. O próprio sair de casa para procurar trabalho ou para trabalhar já é uma razão para a pessoa também investir na sua autoestima, nomeadamente. Sim. Mas como é que podemos combater, então, esse sentimento depressivo que acaba por bater à porta do desempregado? É importante fazer o caminho inverso da depressão. Portanto, a tendência da depressão é deixar de fazer, é ficar quieto, ficar no canto, no sofá, na cama, ficar inativo, passivo. Portanto, o caminho de saída é um caminho de fazer, da pessoa se arranjar, de sair à rua, de reparar nas coisas positivas, de fazer alguma coisa, conversar com um amigo. Que conselhos práticos daria a quem está a ver o nosso programa e que está realmente a passar por essa situação? Eu acho que é muito importante a pessoa manter-se ativa e manter-se no mercado de trabalho, mesmo sem remuneração. Ou seja, é preferível estar, por exemplo, a fazer um voluntariado do que estar em casa. Porque no voluntariado as emoções estão melhores, é mais fácil lidar com as emoções tendo um compromisso, e a pessoa está na rua, está no meio dos outros. É mais fácil ouvir alguém falar de um lugar, de alguma oportunidade, e a pessoa ir e candidatar-se. E também tem a ver com a questão dos relacionamentos, não é? Da pessoa não se isolar. Sim. Os relacionamentos são muito importantes. Nós não somos eremitas, não somos seres solitários. Pastor Jónatan, explique-nos também como é que a fé pode ser uma âncora de esperança para quem está desempregado. De facto, é ver para lá da cortina, é percebermos que a nuvem densa que está sobre nós não é o destino final. E, por outro lado, também acabamos por ter uma perspectiva como seres humanos muito redutora, na medida em que nos julgamos úteis na medida em que produzimos. E nós somos muito mais do que geradores, então, de atos que podem ser avaliados como produtivos. Nesse sentido, parece-me extraordinariamente importante a pessoa olhar para lá de si, para lá das circunstâncias, e poder lançar mão criativamente de oportunidades de servir o outro, e nessa medida também estar a ser auxiliado. E aqui também, quando falamos na fé, podemos ter fé em muita coisa, mas também há muita coisa que é falível. Quando a fé é especificamente em Deus, também faz a diferença? Sim, porque o homem, o ser humano, tendencialmente considera que é autossuficiente, que se basta. Este tipo de momentos em que se fica sem chão acaba por nos colocar na perspectiva. Somos finitos e acabamos por ter de exercitar a dependência, e obviamente nós viramos-nos mais intensivamente para Deus, que é aquele que, conforme Jesus ensinava, cuida dos passarinhos, cuida dos lírios, e nessa medida inclusive encorajava: basta cada dia ao seu mal. Portanto, a fé em Jesus, uma perspectiva de que Ele cuida diariamente das nossas necessidades, acaba por ser um bálsamo, mas também um terreno sólido para enfrentar os desafios diários, que não devemos escamotear, são duros, não é? Enfrentar o dia-a-dia sem uma despensa condigna para satisfazer o estômago, necessariamente traz determinado tipo de perplexidades, mas a fé em Deus, a crença objetiva de que Ele cuida de cada um dos seus filhos, das suas criaturas, acaba por garantir uma paz interior que não tem preço e que permite fazer face às adversidades. A Fernanda está aqui a acenar com a cabeça, como quem diz, é verdade. Tem sido essa também a sua experiência, não é, Fernanda? Sim, tem sido. Está desempregada há quanto tempo? Eu já fiz um ano. Faz exatamente um ano este mês. E o seu marido? E o meu marido está praticamente desde 2008. Portanto, neste momento temos
um marido que ficou desempregado e algum tempo depois acaba-se o subsídio de desemprego e depois fico eu. Fica a Fernanda. Como é que e com dois filhos, duas meninas, duas não é? filhas, duas sim. filhas adolescentes. Como é que vocês se viram nessa situação? Depois da primeira bomba do desemprego do seu marido, veio a notícia. Portanto, neste momento vocês estão a viver só do meu subsídio, sim. Da Fernanda. Sim. Como é que encararam essa situação? Bom, como há de convir, naturalmente foi difícil, foi muito complicado, mas sempre pus na minha cabeça que não era mais isso que nos havia de derrubar, e como naturalmente já estávamos com Deus, não sei como se pode expressar, mas já estávamos no caminho de Deus, e acho que isso nos deu muita força, e a mim principalmente nesse momento que soube que aqui ia ficar desempregada, foi sinceramente não fiquei, digamos que em pânico, não fiquei mesmo, porque eu acho que já tinha aquela paz que já vinha experimentando desde aquele tempo em que o meu marido ficou desempregado, e não sei, acho que recebi a notícia e o que me ocorreu foi aquele versículo do Salmo 37, 25, em que diz que não me consigo recordar agora do versículo, mas que o justo não ficará desamparado. É verdade, não diz é? Especificamente na versão da Bíblia para todos: fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a pedir esmola. Exatamente. Escreveu o salmista já numa fase da vida bastante avançada. Nunca viu um filho de Deus a pedir isso foi esmola. logo a primeira coisa que me surgiu. Não fiquei realmente em pânico, e daí para cá tenho tentado sempre não ficar em casa, não é? Porque já tinha ouvido experiências anteriores de pessoas que ficaram desempregadas, e realmente é bom não ficar em casa, é bom irmos à procura de outras pessoas e convivermos, e até dar um pouco de nós, porque não temos algo dentro de nós para dar, e é isso que eu estou a fazer neste momento. E pronto, em casa é difícil, não vou dizer que não, em casa é difícil, mas o que nós vamos procurar lá fora depois dá-nos alento para em casa conseguirmos remediar as situações, mas torna-se difícil em casa os relacionamentos, não é? Como é óbvio. Pois, porque as duas pessoas estão desempregadas também acabam por passar mais tempo juntas. Exatamente. Na alegria e na desgraça. E na desgraça, neste caso. Em todas essas situações, tanto na área dos relacionamentos, como casal, e também com as vossas filhas, e também na área financeira, como é que vocês têm visto a providência de Deus? Olha, é muito curioso, porque é assim, eu tão depressa me vejo assim com o frigorífico sem nada, como há alguém que se lembra deram-lhe uma fruta e, olha, toma, Fernanda, leva para casa, e pronto, tem acontecido. Eu não sei explicar, mas é curioso como realmente eu acredito que Deus está no controle das nossas vidas, e as coisas não acontecem por acaso, e de facto um amigo convida para ir a casa almoçar, pronto, olha, aquela refeição já está resolvida, pronto, e é assim que tem acontecido, e é esperar sempre que, como Deus está no controle das nossas vidas, que nós acreditamos, sabemos que amanhã Ele lá está novamente à nossa espera, e para nos confortar, como tem acontecido connosco. Sem dúvida. Pastor Jonatas, é interessante ouvindo aqui o testemunho então da Fernanda. São um casal que entregaram as suas vidas a Jesus, e mesmo apesar de serem crentes não ficaram alheios às dificuldades da vida. Portanto, isto também vai desmistificar um pouco a ideia de que quem é crente não tem problemas. É um enorme equívoco, e de facto é particularmente feliz num momento de tensão para a Fernanda, que
que provavelmente alguns de nós também já vivenciamos em determinados momentos, falo por mim, e tendo muitos amigos que estão em circunstâncias idênticas. E auxilia o entendimento de que o facto de se depender de Deus não é sinónimo de ausência e de isenção de dificuldades. Bem pelo contrário, somos expostos às mesmas adversidades. Porventura, somos até mais experimentados e estaremos mais qualificados na medida em que vamos também experimentando e roçando o sofrimento. Isso aguça, digamos, a nossa robustez espiritual. Acabamos por ser burilados também por dentro e ajuda-nos a entender a vida para lá do material, não é? Há aqui um aspecto que também foi focado, é que é exatamente nestas circunstâncias que nós nos tornamos mais solidários. Na escassez percebemos a necessidade de outros e porventura também outros acabam por, creio, usados por Deus, nos acudir. É um princípio que, aliás, é transversal a toda a Bíblia. O órfão, a viúva, o idoso, digamos, os marginalizados, havia um cuidado imenso para garantir uma rede social que é importante que em diferentes domínios não se perca. No nosso contexto atual, mas sobretudo na responsabilidade que é dada às comunidades cristãs, nomeadamente à Igreja, parece-me extraordinariamente importante nós estarmos atentos àquilo que é o desafio de Jesus, o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, garantindo-lhe também o necessário para o dia-a-dia. Mena, como é que o tempo que acaba por ser mais livre de um desempregado pode ser então rentabilizado, ocupado de forma útil, proveitosa e quem sabe até para ele descobrir novas oportunidades? Sim, eu tenho encontrado muitas pessoas que com a situação de desemprego e muitas vezes enquanto dura o subsídio acabam por entrar num percurso diferente, naquela coisa que sempre tiveram vontade de fazer mas nunca fizeram porque não tiveram tempo e que muitas vezes se torna um trabalho, uma fonte de rendimento. Mas como o Jonathan estava a dizer, o trabalho social, o ajudar os outros, mantém-nos ocupados, trabalha as nossas emoções e mantém-nos junto com os outros, não é? Mantém o aspecto social também trabalhado. A Fernanda também tem experimentado o voluntariado em todo este tempo? Sim, na igreja propriamente, a igreja que eu frequento, e neste momento estou com as crianças que no tempo que têm fora das aulas, eu estou com eles a ajudá-los a fazer os trabalhos de casa, portanto aquelas crianças que são da igreja e que vão, o tempo que têm disponível depois da escola, vão para a igreja, eu estou lá e o meu marido também, e nós ajudamos a fazer os trabalhos de casa e quando agora a fase dos testes vai se aproximando e nós estamos empenhados em ajudá-los para que realmente eles consigam tirar proveito desta nossa ocupação. Tem tido um outro tipo de compensação que não financeira, exatamente, não é? Sim, tem sido muito compensador estar com eles, vemos que realmente é bom ajudar, é bom estar ser útil, não é? Não estarmos em casa à espera que algo venha não sei de onde, e damos algo e também nos fortalecemos por dentro com isso. Bem, esta é também uma outra oportunidade para, quem sabe, realizarem sonhos antigos que tinham ficado lá atrás e, quem sabe, puxar pela criatividade os tempos mais difíceis são os tempos em que nós estamos mais dispostos e mais abertos à mudança. Não é? É muito mais fácil uma pessoa mudar e crescer e desenvolver-se num momento de crise do que quando tudo vai bem. Então, quando a pessoa usa isso intencionalmente, não é? Esses momentos de crise, nós podemos usar para azedarmos e para ficarmos pessoas mais duras, mais amargas, ou para nos tornarmos pessoas mais positivas. Não é? Estou-me a lembrar da pérola. A pérola é um problema. Uma pérola é um problema para a ostra e surge numa coisa de valor, transforma-se numa coisa de valor. Se não houvesse aquele grão de areia a incomodar a ostra, não ia existir aquela pérola.
não é? E na nossa vida nós podemos usar os problemas realmente para termos lucro, não no sentido de masoquismo, de procurar problemas, mas os que vêm ter às nossas mãos, nós podemos usá-los para nos aguçar e nos ajudar a crescer. Mais uma vez, Fernanda, isso tem acontecido, não é? Convosco. Sim. E até puxando pela criatividade, criaram uma empresa vossa, não é? Não foi bem empresa, mas é... Algo caseiro, não é? Sim, algo caseiro, exatamente, e acabamos por fazer uns bolinhos para os amigos. De aniversário para os amigos. Entretanto, as pessoas viram e gostaram, e houve alguém que solicitou também que fizéssemos, e tem tido algum sucesso. E pronto, tem sido também uma forma de realizarmos algum dinheiro para podermos colmatar algumas necessidades. Nós estamos quase a terminar o nosso programa, mas eu gostava ainda de nos focarmos num outro versículo que encontramos na Bíblia, que Jesus proferiu no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Este versículo dá-nos também, olhando para a segunda parte, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive quando há escassez financeira, não é? Então o que é isto? Se o segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em termos práticos, o que é que isto significa? De facto, buscar um relacionamento com Deus. Conforme há pouco até referi, e os versos que acabaram de ser lidos são o culminar desse ensino de Jesus, que Ele cuida de todas as coisas, e nós vivemos tempos que precisam de ser contrariados, de que nós não somos autossuficientes e importa cuidar daquilo que Deus desde sempre mais valorizou quando nos criou, que é um relacionamento connosco, íntimo, chegado. Nessa dependência, nessa confiança, Ele nos dará os recursos para fazermos face ao dia-a-dia. Buscá-lo primeiro e depois o restante será acrescentado. E nesse sentido, qual deve ser também o papel da Igreja a apoiar as outras pessoas que neste caso se encontram com algumas dificuldades? Buscar o reino de Deus é também exercer alguns princípios e valores. Há um princípio lindíssimo que se encontra na Bíblia, e que é um exemplo particularmente simples, mas que faz referência ao facto de aqueles que tinham recursos no contexto das colheitas deveriam deixar propositadamente para trás, para aqueles que não tinham possibilidade de fazer face ao seu dia-a-dia, não tinham rendimento, deveriam não só aquilo que caía ao chão, mas propositadamente também deixar, de maneira a que outros pudessem fazer face ao dia-a-dia. Na medida em que aqueles que, porventura, mais possuem, têm também noção de que essa bênção vem de cima, vem de Deus. Portanto, eu direi que todos nós, Igreja incluída, precisa de se tornar mais sensível, percebendo que os recursos que temos, de facto, devem ser partilhados. Não são para serem esgotados em benefício próprio, mas são para serem colocados à disposição daqueles que nos rodeiam. Ou seja, não devemos apenas ficar-nos pelo orar. Eu vou orar por ti, Fernanda, eu devo fazer mais qualquer coisa. Claro. De facto, a componente prática é a afirmação da nossa fé. Sede, pois, praticantes e não apenas meros ouvintes. Para terminar, Fernanda, uma palavra de esperança para outros desempregados que estejam a ver o programa. É assim, que é que eu posso dizer? Que não é o fim do mundo e que realmente, eu falo por experiência própria, é estar... Eu estou no caminho de Deus e acho que é este o meu caminho e se não estivesse, se calhar... a esta hora não diria o que estou a dizer, não é? Porque realmente é importante que façamos da nossa vida a vida do nosso Jesus, que veio à Terra para morrer por nós. Portanto, é tão simples como... Confiar, exatamente. Que Ele cuida. Exatamente. Muito obrigada aos três por terem estado então aqui à conversa connosco. Sabemos que o desemprego é uma situação difícil, mas queremos encorajá-lo a manter-se focado e não desistir. Não se isole, saia da sua zona de conforto, experimente novos desafios e, acima de tudo, confie no poder de Deus para o ajudar a suprir as suas necessidades. Como o profeta Abacuque disse, ainda que a terra não floresça e os campos não produzam mantimento, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação.
Ele é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. Antes de terminar com estas palavras de esperança, temos ainda para lhe oferecer o livro Como Vencer Questões de Trabalho e de Desemprego. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé e visite-nos também em aliancaevangelica.pt e no facebook.com/Alianca Evangélica Portuguesa. Nós voltamos a estar consigo já nesta terça-feira, às 6 da tarde. Até lá, se Deus quiser.